Beleza. Então tá, gente, bom dia. Agora, oficialmente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Janaína. Então, estamos aqui em torno da aula da teoria do underscore. Tá chegando mais gente. Essa aula da teoria do underscore está no contexto do curso da formação em pesquisa, em contato e improvisação da Mutina, aquela que dança. E eu sou Janaína, sou aluna da Marília, da Mutina, sou da primeira turma da formação, que começou em 2017. E agora eu estou na fase 4, na fase de desdobramento da formação. Então, estou desenvolvendo este momento do meu desenvolvimento como pesquisadora e dançarina pela metodologia da Marília. Tá? É para termos aqui as alunas da turma 7, que devem estar chegando. Até agora temos convidados apenas, né? Vocês são todos convidados. Max, Rafael, o Hulk disse que está entrando. E tem mais gente que está aí por abrir. Então, tá. Isso já contextualizei um pouquinho quem eu sou Janaína Moraes Franco. Tenho essa experiência, venho de lá da Mutina desde 2017. Estou neste momento. Eu sou graduada em teatro pela Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas sou aracajuana, de Aracaju, Sergipe, e estou aqui, em Aracaju. E aqui em Aracaju, estou com um grupo de contato e improvisação pela metodologia da Marília Carneiro desde o ano passado. E também tenho grupos pela Mutina online. Então, desde 2020, a gente está desenvolvendo esses grupos online para iniciantes, contato e improvisação, e desenvolvendo também essa pesquisa, esse interesse por essa construção mediado pelo online. Então, algumas coisas eu vou fazendo uns paralelos com o que a gente tem descoberto nessa relação pelo online, mediados pela tela, tá? E é isso. Então, para começar também, quero fazer um convite para todos que estão aqui, que no final de semana... Gente, está todo mundo me escutando bem, né? Tem alguns barulhos aqui, mas se atrapalhar, vocês me comunicam. Então, quero fazer o convite para vocês que no final de semana, no outro final de semana, do dia 12 de novembro, vai ser um feriadão. Então, vai ter uma programação na Mutina, que vai ser híbrida. Estamos nessa fase também já tivemos a experiência somente online, presencial, somente online, e agora estamos numa fase híbrida. Então, a turma 7, que é essa turma de hoje, é uma turma que está inaugurando essa fase híbrida. E na programação do feriado, vai ter essas aulas híbridas que vão ter workshop técnico, vai ter laboratório e práticas integrativas. Então, quem tiver interesse em participar, já se aproximar um pouco mais da formação e conhecer um pouco mais da metodologia da Marília, então pode participar nesse feriadão. Eu vou colocar aqui no chat os endereços do site para vocês terem mais informações, tá? Além disso, em março de 2023, vai abrir a 8ª turma da formação, para quem quiser dar esse mergulho na metodologia, nesse trabalho, nessa formação em pesquisa, em contato e improvisação. Quem quiser entrar mais profundo, esse é o momento, tá? Gente que chegou, Eva,
Se puder abrir o vídeo, é muito interessante a gente poder ter essa troca, porque não é só, é uma troca de comunicação, tá? Beleza, vou pedir também. Aê, obrigada. Olá, bom dia. Bom dia. Eu estou com o meu filho aqui, eu só vou em 2 minutos providenciar para estar junto com vocês, tá Beleza, bom? beleza, Obrigada. beleza. Gente, então, por gentileza, coloquem no chat os e-mails de vocês, nome e @ de Instagram, porque quando sair os materiais, a gente vai compartilhar com vocês. E eu vou passar para vocês também agora o site para a programação do feriado. Da Mutina. Da programação do feriado e o endereço para formação contato. Aqui. Nossa. E depois, quando tiver, então, todo mundo aqui na telinha, a gente faz um print bem bonito desse povo. Gente, então, hoje é essa aula da teoria do underscore. Alguém aqui tem experiência com underscore? Conhece alguma coisa do underscore? Da Nancy Stack-Smith? Podem falar, tá? Alguma coisa, Max. Legal. Já Eu também já fiz algumas vivências onde a gente praticou o underscore. Massa. Rafael, tem alguma experiência com underscore? Não conheço. Não conheço. Certo. Então tá. O underscore é uma estrutura de improvisação de dança que foi desenvolvida pela Nancy Stack-Smith. A Nancy é norte-americana e essa estrutura começou a ser desenvolvida a partir de 1990. Ela é uma pessoa com muita experiência no contato, improvisação, em dança, e ela relata que em algum momento as aulas dela ela já estava um pouco se sentindo claustrofóbica com as próprias aulas, e aí ela começou a querer entender o que estava por trás daquela estrutura. Ela foi dando espaço para ver o que acontecia quando ela dava menos informações, instruções para os seus alunos. E aí ela foi percebendo que aconteciam fases energéticas, que ela chamou depois, que os próprios alunos iam reconhecendo isso. Então, ela começou a descrever essas fases energéticas. Nas palavras dela, ela diz: o underscore é um veículo para incorporar o contato e improvisação em uma arena mais ampla da prática da improvisação de dança, desenvolver uma maior facilidade de dançar no espaço esférico, sozinho ou com outro, e integrar preocupações sinestésicas e de composição na improvisação. Então, o underscore é como se fosse um mapa da sessão de improvisação, onde ela localiza o dançarino, a dançarina, onde está nessas fases energéticas. Mas dançarino tem um espaço para escolher seus movimentos, sua dinâmica, seu ritmo, seus relacionamentos nessa sessão de improvisação. Isso vai se desenvolvendo a partir dele, com a relação com o outro, e com o grupo e com o ambiente.
Gente, vocês podem, em qualquer momento, também abrir e fazer perguntas ou mandar perguntas pelo chat, certo? Para ficar mais claro. Contextualizando a Nancy um pouco mais, a Nancy, primeiro, antes de ser dançarina, ela era ginasta e atleta. E ela se aproximou da dança pela dança moderna e a dança pós-moderna. Ela foi inspirada pelos grupos pós-modernos, o Grand Union e o Roots Dance Theatre, nos anos de 60, em Nova York. Em 72, ela entrou no grupo de pesquisa, de prática e de apresentações que deu origem ao contato e improvisação, junto com Steve Paxson e outras pessoas. E a Nancy se tornou uma das principais referências do contato e improvisação, para o desenvolvimento do contato e improvisação. Ela também cofundou a Contact Quarterly, que é um jornal internacional de dança e improvisação, que tem um site, vocês podem acessar. Tem muito material sobre a dança e sobre a improvisação. E, infelizmente, a Nancy faleceu no dia 1º de maio de 2020. E ela lutava contra um câncer de mama e faleceu. Mas seu legado continua aí. A minha professora, a Marília, ela estudou diretamente com a Nancy, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que a Nancy oferecia workshops anuais para pessoas experientes. E então a Marília teve essa experiência diretamente com ela e chega até mim a partir da experiência da Marília. E todo ano, gente, desde 2000, do ano 2000, tem um evento global que se chama Global Underscore. Alguém já participou do Global Underscore? Acontece em vários lugares do planeta, do globo terrestre, do mundo, grupos que fazem o Underscore simultaneamente. É sempre no solstício de verão do hemisfério norte e solstício de inverno para nós aqui no hemisfério sul, né? Em meados de junho, entre 21 e 24 de junho. Então, os grupos fazem ao mesmo tempo esse Underscore. É uma prática de longa duração. Dura em torno de 4 horas, ou mais. Por exemplo, a Marília, ela faz em Campinas de 7 horas hoje em dia. Então, eu participei de alguns lá em Campinas com a Marília e já tivemos alguns online também, desde a pandemia. E está acontecendo alguns agora de várias formas, tanto presencial quanto online. Aqui em Aracaju tivemos o primeiro esse ano tivemos o primeiro em Aracaju. Então, estávamos conectados com todo esse mundo fazendo. É um evento muito interessante de participar, bem bom. Então vamos lá para a descrição das fases energéticas do Underscore. Alguém tem alguma dúvida até agora? Beleza. Deixa eu ver aqui o chat. Então, as fases energéticas, gente, tem mais de 20 fases energéticas. Cada uma tem um nome e um símbolo gráfico. Então, eu vou usar esse quadro aqui para vocês verem, tá? E como eu falei, eles criam um mapa geral do que o dançarino pode fazer dentro de uma sessão de improvisação. E é um mapa que também coloca o contato e improvisação em uma arena mais ampla da improvisação de dança. Vou levantar aqui. Tá invertido. Uai, que droga. Não? Para vocês não? Só para ti que fica invertido. Ai, que bom. Mas tá torto. Não se importem, porque é difícil fazer uma coisinha reta aqui. Bom.
Então, tá. Underscore, gente, uma subpartitura na tradução, uma subpartitura do que acontece numa sessão de improvisação de dança. Bom, vocês têm experiência com jams? Alguém aqui não tem experiência com jam? Jam? Você, Rafael, já participou de alguma jam? Massa. Já participei. Massa, então é muito bom que vocês vão poder ver o que eu estiver descrevendo aqui, vão associando as suas experiências em uma jam. E vocês podem falar também, tá, gente? Podem deixar o microfone aberto, a não ser que tenha algum ruído que incomode extremamente, mas aí eu comunico ou eu mesma vou lá e desligo o microfone. Mas, no geral, pode deixar aberto que a gente vai se comunicando. Então, a primeira coisa que acontece é o quê? Tem embaixo de uma rodovia, tá certo. Mas pode abrir, então, alguns momentos e falar. Então, quando a gente chega em uma jam, também em uma aula, em algum momento de improvisação, espaço de improvisação, a primeira coisa que acontece e que a Nancy descreve é... Deixa eu ver aqui onde vocês veem. Até aqui. É a chegada energética, que é representada por esse símbolo. Tem um espacinho aqui, tá? Não sei se está bem claro. Eu vou colocando os símbolos e descrevendo. O que é a chegada energética? É quando a gente ainda está chegando, trazendo nossos pensamentos, né? A gente está chegando no espaço. Então, energeticamente, a gente ainda está chegando. Estamos vindo de outro ambiente e chegando nesse espaço. Trazendo os pensamentos ainda de outras coisas e chegando, trazendo pensamento e atenção para esse momento aqui e agora. Para isso, depois a gente vai desenvolver a chegada física. A chegada física tem a ver com ir para as sensações do corpo. Chegar no corpo. O corpo chegando nesse espaço. No aqui e agora. Então, as pessoas vão chegando na jam, né? Ainda está com toda a experiência do fora, do trânsito, dos problemas de casa, tal. Aí vai para o corpo, vai para o chão, né? Vai se mover, vai trazendo atenção para o seu corpo, para as suas sensações físicas. E aí acontece a assembleia, que é o momento que nos reunimos. É representada por esse símbolo gráfico aqui. Então, a gente se encontra, geralmente, num círculo, e ali é o momento que a gente vai fazer os acordos. Acordos para que a sessão da improvisação aconteça, o tempo. Também a Nancy fala de semear. Cada um semeia uma palavra, uma intenção para a sessão, para o acontecimento da sessão. Então, é esse momento de semear, de fazer acordos, de trazer em palavras. Estamos todos juntos ali nessa assembleia. Pós-assembleia, deixa eu ver até onde vocês conseguem ver, até aqui, né? Tá. Pós-assembleia, acontece a pré-ambulação. A pré-ambulação é o momento que a gente vai se deslocando pelo espaço, reconhecendo o espaço, reconhecendo as pessoas que estão ali.
Então, a gente vai trocando olhares, vai se deslocando por esse espaço, preambulando. E aí, depois de preambular, cada um toma o seu lugar e a atenção vai para o que é chamado de skin sphere, pele esfera. A pele esfera é o espaço da pele para dentro. Então, é aquele momento em que a gente traz a atenção para isso que está acontecendo da pele para dentro. Percebe que aqui tem um espacinho, né? E aqui na skin sphere já se fechou o círculo. Certo? Vocês reconhecem esses momentos? Massa. Então, skin sphere. E temos o trocando peso com a terra. No contato e improvisação, a gente está com essa atenção, né, no peso, na gravidade. Então, esse é o momento que a gente troca o peso com a terra. Não é apenas um dar, né? Quando tem a ação e resposta. Se eu estou dando peso, eu estou recebendo peso. Eu estou recebendo. A ação da gravidade age na direção para baixo e a reação da gravidade age na direção oposta. Por isso é uma troca. Dá para entender? Beleza. Depois disso, temos mobilizando e agitando a massa. Troca peso com a terra e depois existe alguma coisa que faz mobilizar essa massa interna do corpo. Essa estrutura não é exatamente linear, não é que você vai passar por um, por outro, podem acontecer em outras ordens, né? Mas são fases energéticas que a gente reconhece que passamos numa sessão de improvisação. E aí temos, deixa eu ver até aqui, né? A quinesfera. Quinesfera, a atenção já está além da sua pelesfera, mas para esse espaço da quinesfera, onde o seu corpo ocupa, o espaço que o seu corpo ocupa. Então, a atenção vai para essa quinesfera, esse espaço esférico, esse espaço em torno do seu corpo. Na quinesfera, a gente tem a quinesfera alta e a quinesfera baixa. Então, você pode trabalhar sua quinesfera no nível alto ou sua quinesfera no nível baixo. Consegue perceber isso também? Tá claro o que é a quinesfera? Beleza. Então, depois das quinesferas, está trabalhando sua quinesfera, você com seu espaço, tal. Acontece a expansão da quinesfera. Então, há um deslocamento da quinesfera, ela se expande pelo espaço.
viajando, né? A esquinesfera também tem esse nome, expandindo e viajando com a quinesfera. Então, imagina, né? Aquele espaço onde está acontecendo a jam, e a gente está com atenção na quinesfera, e daqui a pouco a gente começa a expandir, viajar com a quinesfera pelo espaço. E aí, o que é que acontece? Quando a gente está expandindo, muitas pessoas expandindo a quinesfera ao mesmo tempo, acontece o que ela chama de intercruzamento das quinesferas. Intercruzamento das quinesferas. Então, as quinesferas se tocam, se intercruzam. E aí a gente abre um novo... Eu vou fazer até de outra cor. Aí a gente entra para as conexões. Porque quando acontece o intercruzamento, pode acontecer uma conexão de toque, por exemplo. Então, acontecem os tipos de conexões. E um desses tipos de conexões é a conexão de toque. Tem esse símbolo aqui. Antes de seguir, eu quero fazer o paralelo com o que a gente vem descobrindo e experimentando nos encontros online, que tem sido tanto aulas quanto sessões de improvisações coletivas online que temos feito. Não é a mesma coisa que uma jam presencial, mas existem muitas dessas fases, acontecem também, inclusive conexões. Entretanto, a de toque é uma que não acontece, né? Então, a gente realmente exclui a conexão de toque, mas existem outras. Alguém aqui tem experiência com sessões de improvisação online? Já fizeram alguma jam? Eu já participei de algumas guiadas, né? Principalmente guiadas, assim, sessões de improvisações guiadas. Por exemplo, uma vez eu fiz uma com a Dudu de Herman, né? Que ela propunha alguma coisa, uma jam mesmo. Acho que eu não fiz nenhuma online. Massa. E aí vocês podem associar também essa experiência de vocês e compartilhar com a gente também, compartilhar aqui, porque a gente vai estar desenvolvendo, construindo isso, né? Então, eu, por exemplo, quando entro numa sessão online, eu estou me perguntando sempre quais são os tipos de conexões possíveis no online, né? Já que não temos o toque, quais são? Porque acontece. Tem um clima que acontece numa jam presencial e que também acontece numa jam. A gente entra em um estado de improvisação realmente. A gente entra em um estado de conexão também quando estamos abertos à conexão. Nesse online também. E para mim foi muito surpreendente isso. Quando eu comecei as experiências online, eu não esperava que isso iria acontecer. Não esperava. Não tinha, na verdade, expectativa nenhuma, assim. E me surpreendeu. E aí eu vou percebendo, por exemplo, essas fases energéticas, a chegada energética, chegada física, tudo isso é possível em uma sessão online, cada um vai estar no seu espaço, fazendo a sua própria chegada, mas também
nesse espaço coletivo aqui, que estamos criando nesse espaço online. Por exemplo, hoje, a nossa chegada energética, eu fiz uma transição com a música. Então, teve uma música, a gente estava chegando energeticamente aqui nesse espaço que a gente vai compartilhar. Isso vai conectando a gente, de uma certa forma. E aí, a física, a gente vai tendo atenção no corpo e tal, fazemos a assembleia, a reunião, aqui também pelo online. E aí, preambulamos no nosso espaço, porque o que acontece também no online é que temos dois espaços simultâneos, que é o espaço presencial, onde eu estou, aqui, onde vocês estão, e esse espaço online aqui que compartilhamos, mediado pela essa tela que tem esses limites físicos, né? Visuais. E então a gente está lidando com esses dois espaços ao mesmo tempo, quando estamos no online. Mas preambulamos no nosso espaço e no nosso espaço online também, virtual. Pelisfera, tudo isso a gente pode vivenciar e experimentar também nesse espaço online. Aqui o intercruzamento é quando chega o nosso limite, né? Que eu consigo ver ainda, né? Se a gente está falando de quinesfera, está falando de uma relação física mesmo do espaço que meu corpo ocupa. Então, não tenho como intercruzar. Bom, até agora, né? Se não ampliar esse conceito de quinesfera, não sei como outras pessoas estão pensando isso, mas não temos como intercruzar a nossa quinesfera, por mais que a gente se aproxime da tela, né? Não intercruzamos. E aqui começa a diferenciar. Tem essa diferença. Então, a conexão de toque, nós não temos no online. E temos no presencial. Mas temos outros tipos de conexões. E aqui eu vou descrever algumas. É muito legal que vocês pensem nas experiências de vocês e reconheçam alguns tipos de conexões, talvez. Essa conexão aqui é a conexão de atração. É como se fosse uma conexão magnética. Você se sente magnetizado por um outro corpo e aquilo te atrai. Quando você entrar numa próxima sessão de improvisação, numa próxima jam, ou mesmo numa aula, você pode observar. Uau, me conectei com essa pessoa através do quê? Será que foi um magnetismo? Uma atração magnética? Esse magnetismo também pode ser o contrário, pode ser de repulsão. Por algum motivo, você se afasta daquele corpo, daquele movimento. É interessante que a repulsão também é um tipo de conexão. A gente tende a achar que a gente está conectado com o outro só se de uma forma, digamos, se a gente for qualificar como positivo ou negativo, né? Só de formas positivas que a gente está conectado. Não, a repulsão, o querer se afastar, também é um tipo de conexão. Aí temos outros tipos de conexões. A coincidência. A coincidência pode acontecer de várias formas, não está dado exatamente o que é coincidência, mas a gente tem alguns exemplos. Eu gosto muito de um exemplo que a Marília sempre traz, que a Nancy conta, que ela estava dançando com um cara, eu não lembro se ele se chamava Mike ou Max, alguma coisa assim, e eles estavam dançando e atrás deles passou um caminhão, ou parou um caminhão com o nome dele, Mike, ali. Então, isso é um tipo de coincidência, né, que acontece na sessão. E tem várias outras. Acho que cada um pode trazer um exemplo, né? Eu sempre gosto de notar, por exemplo, as cores que as pessoas estão dançando.
Às vezes as pessoas estão com as mesmas cores ou com a cor contrária. A blusa de uma cor da calça do outro e a calça da cor da blusa. É um tipo de coincidência também que acontece, que é interessante. Então, tem várias coincidências que podem acontecer. As duas pessoas fazerem o mesmo movimento ao mesmo tempo. Né? Pode ser um tipo de coincidência. Além disso, tem a interseção. A interseção são duas setas que se intercruzam, né? Em um ponto aqui no centro. Então, a gente pode pensar, é isso, dois movimentos ou dois corpos que se intercruzam em um ponto e se atravessam, né? Tem essa interseção. A gente pode imaginar como um movimento mesmo, né? Cada um uma direção fazendo esse desenho. Aí tem um ponto que se encontra e depois segue. Sem interferir um ao outro, né? Mas existe um ponto em comum. É interessante também que a Nancy traz isso não só para movimento, corpo, mas também para ideias. Então, esses tipos de conexões pode ser tipo de ideias também, uma interseção de ideias. Tem um ponto que une e depois cada um segue o seu caminho. Gente, fique à vontade para falar e perguntar, trazer exemplos, tá? E aí temos também a confluência. A Nancy traz a imagem de dois rios que se unem e se tornam um. Tem a ver com fluxo, com movimento. Então, são dois. Isso é muito fácil de ver em movimento, né? Imaginar dois corpos que se encontram e daqui a pouco estão juntos, fluindo juntos. E como tem a confluência, também tem, aqui vocês veem, acho que é o limite, né? Também tem a divergência. Ou seja, um rio que se tornam dois, que se divergem. Pode ser em movimento, pode ser em ideias, pode ser... divergência. Temos, então, também a influência. E a gente pode trazer, então, esses tipos de conexões também para o online, né? Como a gente falou no início, atração, magnetismo, né? E repulsão também pode acontecer através da tela. Pode ser que não se sabe por que alguém se movimentando te magnetiza ali e você vai se relacionando, se conectando com essa pessoa. Ou te repulsa, né? Coincidência também pode acontecer através da tela. Interseção, a gente também vai se perguntando. Tem algumas que eu ainda estou me perguntando. Como pode acontecer a interseção por meio da tela? Não se sabe por que o quê. Não entendi. Você falou da... Ah, agora eu não sei de qual que você estava falando. E não se sabia... Ah, não, desculpa, fala. Alguém lembra? Você lembra? Qual que ela falou que não sabia o que acontecia? Assim? Eu também não consegui escutar o nome desses últimos. Esse que você fez, que é um... Como que é o nome desse, assim, que faz... Os dois que fazem assim. Influência. O de cima e o de baixo são influência? Isso. Esse é um símbolo só, né? Que tem duas imagens. Aqui, influência. Então, um influencia o outro. Entendi.
chama influência. Mas não era desse que você estava falando, né, Max? O antes é Eu até acho. divergente. Divergência. Ah, lembrei. Você estava falando, você voltou lá na atração e na repulsão. Ah, e aí você falou, não se sabe por que acontece, qual que é o motivo, né, das pessoas sentirem essa atração ou irem para essa repulsão. Ninguém brincou de pensar num motivo? Então, a Nancy diz que é por magnetismo, né? Mas eu digo que às vezes a gente não percebe, a gente que está fazendo não sabe por quê, mas vai, né? Isso ela chama de magnetismo. Eu Mas tenho às uma vezes a gente teoria. não... Não sei se é o espaço, mas eu tenho uma teoria. Fala, fala. Eu cheguei numa cidade chama Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, e a gente montou uma escola e o começo dessa escola foi com práticas de contato e improvisação e de contação de histórias. E ali no contato e improvisação, assim como na contação de histórias, o nosso objetivo era ter um trabalho que transformasse o adulto para ele estar mais preparado ou mais despreparado para estar com as crianças. E aí a gente começou a perceber os movimentos de autoconhecimento rolando dentro da prática do contato e improvisação. E aí, quando as pessoas se atraem ou elas se repelem, eu vejo como um movimento que vem da identificação de uma pessoa com a outra, identificação no sentido de tem algo que eu reconheço no outro, algo que eu reconheço e aceito, algo que eu reconheço e excluo. E quando eu aceito aquilo de alguma forma, eu me sinto atraído e vou e me encontro, ou eu excluo e não quero saber. Então, não vou para ali, eu nego ir para aquele, na direção daquela outra pessoa. Assim, o Interessante. básico da história que eu percebi acontecer. E, inclusive, de acontecer da gente poder olhar para esses movimentos, como eles nos afetam e o que eles trazem para a gente, né? Que é uma outra viagem que eu não sei o quanto tem espaço dentro do contato improvisação. Tinha na minha prática, porque eu cheguei em Passo Fundo e ninguém fazia contato improvisação, ninguém sabia do contato improvisação. Apareceu uma pessoa que é até aluna da Mutina hoje, que é a Marga, não sei se tu conhece, que ela Enfim. participava das Jam. E só que foi bem no comecinho, né? Então não tínhamos toda essa piração. Eu comecei a pirar nisso depois de um tempo. E acabei indo para um caminho assim solitário de pensar na coisa com pessoas que estavam começando, eu sem tanta experiência também no contato de improvisação, que eu conheci só na faculdade. Eu fiz o FOP, teatro também, e, e depois seguindo. Até que cheguei aqui, conheci o Underscore na pandemia, participava das jams do Ken Mannheimer, e era uma delícia. Só que em um dado momento não consegui mais participar. Quando parou de ter tradução para o português, eu não consegui mais participar. Agora eu tô aqui. Muito massa. É muito interessante como a gente vai trazendo de dentro da dança para a vida também, né? Isso que você pôde observar dos pais, muito massa, gosto, acho bem interessante. Isso do reconhecer, né, e aceitar, a gente pode trazer e pensar se isso acontece no movimento dentro da dança, mas a gente sempre está olhando e trazendo, né, inclusive o próprio underscore, assim, todo, eu acabo visualizando e trazendo, ampliando, além do espaço. Sagrado. Continuar, então.
a influência está bem explícito, né? O que é? Um movimento que influencia o outro. Então, aqui a gente vê. Isso acontece muito pelo online, né? Eu vejo o movimento e aquilo me influencia, ou a repetir, ou de alguma forma me sinto influenciada pelo movimento do outro. E aí temos também contraste. Eu percebo que o contraste também tem muito a ver com quem vê, né? Acredito que... Bom, tem a ver com quem vê. Eu posso estar observando, na Jama a gente faz isso, né? A gente observa os outros dançarem, a gente dança e observa os outros dançarem. Então, eu posso observar e achar que, nossa, eu estou vendo uma conexão de contraste ali. Por exemplo, um está no nível alto, outro no nível baixo. Ou uma pessoa muito grande dançando com uma pessoa muito pequena. Outras formas de contraste que a gente pode perceber, ou mesmo quem está dançando, perceber que se sente conectado ao outro por esse tipo de conexão do contraste. Tem também empatia, ressonância. Aqui tem muito a ver com que a gente fala muito na rotina também da observação, que é a empatia sinestésica. É que quando você sente no seu corpo o movimento da outra pessoa. Então, tem a ver com esse tipo de conexão. Eu sinto aquele movimento no meu corpo, então eu já estou fazendo aquele movimento. Alguém já percebeu isso? De ver o outro mover e aí tá sentindo no próprio corpo. Ao assistir o outro mover, você está se movendo também, assim. Isso é um tipo de empatia, empatia sinestésica. Tem também a colisão. A colisão me lembra muito o vídeo do Steve Paxson, lá no início do Contato Improvisação, que é o magnésio. Foi um dos primeiros experimentos do Contato Improvisação e das apresentações deles. Então, eram só homens, acho que foi o primeiro. Foi o primeiro experimento, a primeira apresentação deles. E eram só homens que colidiam um outro e caíam, colidiam e caíam, né? Então, esse é um tipo de conexão que a gente também usa na dança, que é a colisão física, colisão de ideias, colisão, né? Tem a ver com choque. E aí temos também tangente. A tangente evita a colisão e sai, né? Tem esse movimento em direção e depois muda. Não colide, não converge, não intersecciona. Ela sai pela tangente. Tá. São esses os tipos de conexões. E aí, o que acontece? Deixa eu abrir espaço aqui. Dizer assim. Então, esses são
as conexões, tá, gente? Tipos de conexões que foram percebidas. É muito legal que a Nancy também deixa o espaço aberto para, se você percebeu algum outro que não foi descrito, ela está aberta para receber, enviar para a Contact Quarterly, né? A sua própria teoria, a sua própria conexão que percebeu, e eles analisam. E tá, então essas são as conexões. Então, o que acontece? Pensando na sessão geral, isso é um momento, né? Conexões com uma pessoa. E pensando no geral, a gente vai ter o pastoreio. O pastoreio tem a ver com várias conexões diferentes, com pessoas diferentes. Então, é um momento que a gente ainda está fazendo uma conexão e faz outra com outra pessoa, com outra, ainda não engajou em nenhuma dança. Então, a gente está pastoreando, polinizando. Também tem essa imagem de polinizar aqui e ali um pouquinho. Até que chega ao engajamento da dança. A dança se engaja. Você engaja a dança com uma pessoa. E quando a dança engaja e acontece o desenvolvimento dela. Ficou feio, mas é mais ou menos assim. Para representar o desenvolvimento da dança. Então, é aquela sua dança de aquecimento, aquela dança que você vai desenvolver ela um pouco mais. E aí desenvolve, engaja na dança, desenvolve ela e acontece uma resolução. Acontece uma resolução da dança. A dança se resolve. E aí, eu vou botar do lado, tá, gente? Porque o espaço tá ficando pequeno. Mas é outro, não é o mesmo. Aí acontece resolução, depois acontece o fim. Tem um espaço aqui, tá? Não é junto. Dá pra ver bem. Aí acontece o fim da dança. Perceba que há uma diferença de resolver a dança até que fica claro o fim dela. A Marília fala, sinta o gosto do fim. Sinta o gosto do fim. O fim tem um gosto. E aí acontece o fim e o desengajamento. Aquele momento que acabou, sentiu o gosto, percebemos, é o fim. A coisa vai mudar, vai acontecer uma transição e a coisa vai mudar. Geralmente é um momento que as pessoas ficam um pouco sem saber o que fazer, aí vai arrumar o cabelo, vai beber uma água, mas não precisa ser dessa forma, né? Não precisa ser dessa forma, mas acontece. E aí o que que acontece? A recirculação no score. Recircula. Deixa eu botar. Você vai recircular no espaço, recircular no score, passar pelas fases energéticas, engajar em outra dança, ou polinizar um pouco mais, né? Engajar, desengajar em outras danças, desenvolver, finalizar outras danças. E aí temos o que a gente chama de open score. Eita, já está um pouquinho... Vou botar para cá. Bom, eu vou abaixar mais, gente, porque aí eu uso esse espaço de baixo, tá? Ainda tem mais coisa. Então, tem o open score
Depois, Open School, tudo rolou lá. Temos a resolução da sala como um todo. Opa! É assim. Resolução da sala como um todo, que pode ser determinado por um tempo, né? Que geralmente é determinado porque o tempo acabou. Quem está focalizando essa jam vai dar as instruções, vai dar algum sinal, um sim ou fala. E aí vai resolver a resolução da sala. Aqui dá para ver? Conseguem ver aqui embaixo? E aí tem o desengajamento da sala. Da sala toda. Desengajamento da sala toda. Depois do desengajamento, acontece a reflexão e colheita. Um tempo para você refletir o que é que aconteceu nessa sessão. A Marília traz sempre uma imagem que eu gosto muito também, que é como se você estivesse acordando de um sonho. E aí vai revendo os flashes do que acabou de acontecer nessa sessão. Vai colhendo. E aí temos a partilha e agradecimento. É o momento de partilhar a experiência, né, aqui a gente colhe as sementes que a gente plantou lá no início, na assembleia. E aí que a gente partilha. E é muito interessante, é uma coisa que a Marília também sempre traz, que é a necessidade das pessoas agradecerem. Adianta sempre a experiência depois, na hora da partilha, as pessoas sempre agradecem muito, tanto que é uma fase da escrita. As pessoas sentem essa necessidade, eu sempre, né, sinto essa necessidade pela essa experiência. Então, a gente partilha e agradece. Qual que é a diferença da reflexão e colheita para partilha? A reflexão colheita é com você mesmo. Cada um desengajou, tá lá no seu canto. É o momento de você colher, de você refletir, de você lembrar, trazer na sua memória o que aconteceu, é você com você. E aí depois a gente se reúne em círculo e partilha. Aí tem um momento bem interessante também, que eu vou fazer nesse espacinho aqui. Um momento, não, mas uma descrição, que são os aspectos não sequenciais que acontecem a todo e qualquer momento. Esse é o nome, gente, desse momento, dessa descrição. Aspectos não sequenciais que acontecem a todo e a qualquer momento. Então, eu vou fazer uma separação aqui também. Aqui vocês veem? Bem? Então, esse é muito interessante, esse aspecto não sequencial. Ele é chamado de stream. Ele é traduzido para a gente como a força da vida. A força da vida acontecendo. É o momento que a gente percebe a força da vida acontecendo. É uma sensação, é uma percepção da vida como um todo. Cada um pode entender isso de uma forma, né? Streaming, ING. Não. Então, é a força da vida acontecendo. A gente pode ampliar isso além da sessão, por exemplo.
além da sessão de improvisação, algum momento na sua vida que você vê uma flor e aquilo te toca e te atravessa, você percebe, de olhar uma flor, você percebe a força da vida acontecendo. Na minha experiência, assim, eu tenho uma memória que foi eu pedalando e de repente senti isso. Uau! Olha a força da vida acontecendo, né? E isso pode acontecer numa jam. Alguma coisa, alguma percepção que você tem e você sente a força da vida ali. Então, é um aspecto que pode acontecer. Chama de reconhecimento. Legal. Janaína, Oi. sobre essa palavra streaming, é como as plataformas de streaming, se escreve igual? Sim. Sim. Tá. Como o Max escreveu e ING no final. Streaming. E aí, outro aspecto, vocês veem aqui, é o gap. Gap é uma lacuna. O gap é quando você sai desse momento, sai e está em outro lugar que não é ali, na dança, né? No pensamento. De alguma forma, você sai. Ou vai para uma memória de infância, algo te toca e você vai para uma memória de infância. Mas você não está no mesmo acontecimento que as outras pessoas. Você tem um gap. Vai para sua mente, vai para sua emoção, acontece alguma coisa que você não está no mesmo lugar, é uma lacuna. É um lugar diferente de todo o resto, de tudo que está acontecendo ali. E aí a gente percebe, às vezes, quando volta. Opa, onde é que eu estava? Eu tive um gap. Então, aí a gente pode reconhecer, chamar, né? E nomear. Isso é muito interessante, o underscore, porque a gente consegue nomear o que está acontecendo lá dentro, consegue perceber e consegue se localizar dentro dessa sessão de improvisação. Além disso, tem a consciência telescópica. A consciência telescópica tem a ver com zoom in e zoom out. Você se perceber de uma forma ou no zoom in, no zoom out, né? Por exemplo, no contato a gente traz muito essa imagem de estar sobre a superfície do planeta Terra. Estamos nos movendo sobre a superfície do planeta Terra, atravessado por uma ação da gravidade, que atravessa o nosso corpo em direção ao centro do planeta. Então, a gente pode nos imaginar, nos ver nesse lugar, no Global Underscore mesmo. Eu sempre trago essa imagem das pessoas em diferentes lugares do planeta dançando ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa percepção ampliada no zoom out. E aí a gente também pode ir lá no zoom in e perceber a sensação de tocar o dedo mindinho no dedo mindinho de outra pessoa, por exemplo. E ficar ali naquela sensação. Então, a consciência telescópica tem a ver com esse zoom in, zoom out, pequeno para o grande, dessa consciência, né? Tudo isso que está acontecendo. Em português, a gente pode falar ir do micro para o macro, né? Se fosse uma imagem, seria como uma fotografia de um detalhe ou da coisa toda acontecendo, ou até mesmo da conexão global, né? E aí, você pode ir até a célula, né? Até a sua célula, imagina a sua célula, né?
até o universo, né? Enfim, a gente pode ir longe. E pode ir dentro também, pode ir pequeno. E aí a gente tem outro que é a observação. Como eu falei logo no início, no contato a gente observa as danças. A gente dança e observa o outro dançar. Então, temos a observação e temos um que é parecido. Tem alguns símbolos que vão mudando, sabe, gente? No decorrer, tem uns dos livros, aí como ela vai acolhendo e tendo umas mudanças, então eu tenho alguns símbolos diferentes. Mas esse aqui da escuta. É no sentido contrário. Peraí. Assim. Escuta, dá para ver bem? É a escuta. E o anterior é qual? Observação. É parecido, né? Tô na frente. Então, a escuta, essa escuta que não é só com os ouvidos, né? Essa percepção do outro, a escuta de si, a escuta, essa percepção. Todo tipo, visual, corporal, todo tipo de escuta. Aí temos também notar a composição. E isso tudo, gente, também é possível no online. Tudo isso acontece numa sessão online. E aí, notar a composição é a minha queridinha no online. Porque a gente está trabalhando com a tela, com a imagem da tela, né? Também com esse espaço. Então, a gente pode notar a composição tanto de si mesmo, no seu próprio espaço, né? Como eu aqui, noto como eu componho aqui, tá? Quanto o conjunto, quanto nós todos juntos, compondo nesse espaço virtual. E também no presencial, notamos a composição. E aí tem um polêmico e muito querido por alguns, que é polêmico pelo nome, porque mudou o nome. Ele era conhecido como botão do idiota. Agora, ele é o botão da simplificação. Ele é o botão da simplificação. O botão do idiota tem uma localização física no corpo. E ele fica aqui, ó. O botão do idiota é quando você está complexificando demais a coisa. E você aperta aqui para simplificar. Aperta o botão do idiota, aperta o botão da simplificação e vai. Quando às vezes você está muito na mente e isso te impede de mover, aperta o botão da simplificação, por exemplo. Tem um exemplo que a Marília traz também muito, de um aluno dela que chegou na Jam e ele estava ansioso por experimentar algumas questões técnicas, mas ele não teve escuta com os outros, e aí ele machucou uma pessoa. Aí tá. Aí ele continuou, machucou 2 pessoas. Continuou. Ele machucou a 3ª pessoa. Aí a Marília foi lá e apertou o botão do idiota. É recente, Max, essa mudança para o botão da simplificação desse nome. Eu acredito que tem a ver com questões de capacitismo, né? Que está sendo bem tratado hoje em dia. Então, tiraram esse nome do botão de idiota para botão da simplificação.
Então, a Marília foi lá, voltando para a história, né? E apertou o botão desse aluno e disse quantas pessoas você vai ter que machucar para você parar de fazer o que você está fazendo. E aí ele se tocou. Se tocou. Então, você mesmo pode apertar, deve apertar o seu próprio botão do idiota, o botão da simplificação. E, enfim, é isso. Esse é o... Então, gente, essa é a... Vou botar... Vocês pegaram já? Pegaram os gráficos, as imagens todas? Alguém? Então, eu vou levantar um pouco a câmera. Então, esse aqui é o nosso mapa. É o nosso underscore. É o underscore da Nancy que nós usamos e que é maravilhoso para nos localizarmos, né? Nessa sessão de improvisação. É bom para você tanto se localizar quanto quando você não sabe o que fazer. Lembra disso, analisa isso e você já tem alguns passos do que fazer. Ele não vai te dizer como mover, você se move a partir do seu repertório de movimento, do seu desejo de mover, você cria a partir dos seus movimentos, mas ele te localiza. E você também pode reconhecer depois o que aconteceu. Enfim, temos um tempinho agora para comentários, perguntas. Podem abrir microfones. Surpresas ou o que? Você achou alguma coisa interessante? Eu vou rapidinho ao banheiro e volto, tá, Janaína? Tá, beleza. Só para ver. Pessoal da turma 7 que está aqui, cadê vocês? Deem as caras. Esse encontro foi feito especialmente, né, para a turma 7, para ter acesso a esse material. E aí a gente abriu para os convidados, para conhecerem um pouco desse trabalho, da formação. E é um material que vai ajudar muito nas jams, nas aulas, o próprio trabalho com a metodologia. Oi, Jaqueline. Fique à vontade, viu, gente, para falar. Ah, beleza. Não está conseguindo abrir o microfone nem a câmera, mas pode escrever aí o que, né, como foi acompanhar. É muito interessante para vocês que estão dentro, para reconhecer o que a gente está fazendo. E nesse momento de hibridismo também, que essa turma é a turma híbrida, que a gente está fazendo experimentações, essa relação do presencial e online, interagindo simultaneamente em tempo real. Eu queria só mostrar para vocês, só compartilhar, que eu tenho uma camiseta com os símbolos. É muito legal. Uau! É o rosto de uma pessoa e o rosto é feito de corpos dançando, né? E aí você tem todas... Começa... Onde começa? Começa aqui, né? Ó. E aí você vai... Ao redor da cabeça tem todos os símbolos e as palavras. É muito legal. Né? Fazer um underscore com a cola na camiseta, assim. Só queria mostrar e te perguntar
se tem alguma literatura para a gente estar lendo mais sobre o assunto. Tem o próprio livro da Nancy. No site delas, você vai encontrar o livro dela. Lá ela descreve, com toda a descrição das fases. Tá um pouco, eu não sei se eles já editaram, acho que não. Ainda tem algumas coisas que talvez não tenha. Por exemplo, o botão da simplificação não deve ter entrado com esse nome. Deve ter entrado com outro, né? Com o botão de idiota, por exemplo. Sim. Mas tem o livro dela. Ótimo. Legal. Também, eu não sabia. a gente tem no Global Underscore desse ano, a gente fez um painel, juntamos algumas pessoas do Brasil que iam fazer o Global Underscore e fizemos essa apresentação do Underscore e conversando entre nós, além da Marília expor a pesquisa dela com a Nancy, né? Esse trabalho que ela tem de pesquisa, que ela desenvolveu lá nos Estados Unidos e no processo dela. Então, isso está no YouTube. Então, vocês podem ter acesso a isso, a esse painel. No canal da Mutina? Isso. Tá, vou procurar. Ótimo. Posso, já que vocês devem ter recebido. Eu imagino que a Marília, né, a gente tinha conversado, mas eu posso colocar aqui também. Posso colocar aqui. Muito legal, Eva, a camisa, adorei. Queria até saber onde que você conseguiu ela. Eu comprei do Júlio Lage há muito tempo mesmo. Assim, ela tá até esgotando. Eu não sei se ele ainda vende essas casas. Sabe quem é o Júlio Lage? Sei sim. Ele vendia. Testada já. Ótimo. E aí, gente, comentários, alguma coisa? Como foi entrar em contato com esse material? Tinha 2 anos e a gente não fazia nada no presencial aqui, e aí entrar em contato com esse conhecimento depois desses 2 anos, porque na semana passada foi quando a gente retornou até o primeiro encontro presencial. Tardio, né? Porque a gente foi com o nosso trabalho para online, daí nunca mais voltou. Até que é muito inspirador, porque eu já estava pensando, nossa, quero reencontrar as pessoas, quero mover de novo. O tanto de coisa que a gente desenvolveu sobre autoconhecimento e educação, encontrando com esse material aqui de novo, toma outras possibilidades, então estou muito grato. Massa. Valeu demais, Janaína. Massa. Valeu, gente. Eu vou colocar aqui no chat o link do painel, tá? Chamar uma noite em 3 partes. E você, Rafael, ficou muito abstrato? Ou deu para visualizar, deu para localizar, se localizar dentro? Não, deu sim. Eu fiquei muito lembrando, né, das práticas, né, que você deu essa indicação da gente conectar, né, também com as nossas memórias das práticas, e para mim vinha sempre, eu percebia sempre como eles se misturam, né, como esses elementos, e eu sempre lembrava, sei lá, o magnetismo já misturado com não sei, com uma divergência, com uma confluência, então eles se atravessam, né? E foi muito interessante. Eu nunca realmente tinha pensado todas essas sensações que a gente vive na prática das jams, do contato, assim tão organizadas, né? Assim, de modo que a gente possa ver cada uma delas, né? Nomear cada uma delas também. Eu acho que essa coisa de ter um nome para cada uma delas é muito importante, assim. Ajuda a gente a reconhecer, né? A criar uma relação também de reconhecimento com as sensações, né? Poder experimentar, né? Claro, uma experiência é muito importante, mas poder reconhecer e nomear a experiência, né? Isso
parece que esse trabalho ajuda muito, né, nesse sentido, para quem está interessado nisso, né, em reconhecer um pouco mais aquilo que já acontece, né, aquilo que já está ali, né, mas que é muito diferente quando você dá um nome, né, assim. E, e aí eu fiquei pensando também nesse campo de como esses nomes, como essas... E é até interessante você falar que alguns nomes vão mudando, né? Assim, eu fiquei também muito curioso de entender mais essas mudanças, né? Não só do... Eu acho que outros nomes também, porque você já tinha falado isso antes, né? Que algumas coisas vão mudando, assim. Não só desse último, do Botão do Idiota, mas isso também é interessante, assim. Na verdade, até onde eu sei, não mudou outro, mas foram Tá. incluídos novos. Mas pode ser que tenha... Entendi. Não. Teve alguns que mudaram, sim, pastoreio, algumas coisas vão mudando mesmo, mas não é o mais comum. Não é o mais comum, não. Mas tem algumas modificaçõezinhas. Entendi. Não, mas eu achei interessante, assim, essa possibilidade de umas atualizações, né? Que eu acho que tem a ver com a nossa percepção também do mundo, que talvez vá mudando e a gente vai precisando ajustar. Eu acho que deve ter também a questão da tradução, que deve, talvez algumas coisas devem ser difíceis de achar uma tradução precisa, né, para o que a Nancy pensou. Acho que, né, assim. Mas eu fiquei muito assim interessado nessa relação com as palavras mesmo, assim, com esse campo subjetivo também que as palavras carregam, né, assim. Não sei também, talvez cada palavra eu fui também, talvez, conectando com alguma coisa e não sei, achei muito rico, assim, achei que pode abrir para muitos caminhos, né, coisas muito simples, é impressionante, né, como coisas muito simples podem, à medida que a gente vai, né, se aprofundando no simples, né, e aí é interessante a mudança do nome, porque o simples é sempre... Quando a gente se aproxima muito do simples, a gente vê que ele também é complexo, né? Assim, então, eu fiquei também com muita vontade de aprender mais, de saber mais. Assim. Massa. Muito bom escutar. Obrigada. Aqui na camiseta eu reconheço um outro símbolo, que eu não sei se talvez seja o pastoreio que mudou, que é esse daqui, ó. É o único que eu percebo que é diferente. Uhum. Que ele tá assim, e aí tem umas indicações sobre ele que não dá para ler, porque parecem códigos, não parecem palavras. Pois é, não conheço, nunca vi esse daí. Mas pode ser, né? Pode ser pastoreio, o que mais parece, né? É. Desenvolvimento não é, porque tem um xizinho no meio, desenvolvimento da adulto. Deixa eu ver o chat. A Jaque explicou que teve uma questão por causa desses manifestos. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Não. Então tá, também vou agradecer por estarmos aqui nesse 2 de novembro, nesse feriado, né? 2 de novembro, pós-eleições, né? Nesse momento de alegria para alguns e dificuldade para outros, né? Mas esse 2 de novembro de 2022, estamos aqui fazendo essa cena, essa boa cena. Gosto muito. Então tá, agradeço a vocês, a presença de vocês, agradeço a Marília, a Mutina, por me dar esse espaço também, essa oportunidade para estar aqui partilhando isso que venho estudando com ela há alguns anos e que gosto muito, né? E
E deixar o convite também para vocês, né? Lembrar esse convite que no outro feriado que vai ter, então vai ter uma programação aberta na Mutina para quem quiser durante o feriado todo 4 dias de workshop técnico, laboratório e práticas integrativas. Vocês podem fazer todo ou escolher cada um dos dias para participar. Vai ser híbrido, então tanto presencial em Campinas quanto online é possível. E eu já coloquei aqui no chat o site da Mutina, que dá acesso às informações dessa programação. E também a formação Contato, que vai abrir em março a 8ª turma. A 8ª turma, que são 4 fases, né? De desenvolvimento da formação. Para quem tem interesse em se desenvolver como pesquisador, pesquisadora em contato e improvisação, pela metodologia da Marília, é muito, muito, muito bom. Tá? Qualquer dúvida, gente, vou colocar também aqui meu arroba também do Instagram, para caso vocês queiram falar alguma coisa, estou aí disponível. E estamos aí, seguimos. Vamos tirar um print, gente. Já saiu. A Rô entrou, a Rô não saiu. Rô, você não comentou nada, quer comentar alguma coisa antes? Tô quietinha aqui, gente. Entrei um pouco atrasada. Foi muito legal. Obrigada pela partilha. Eu não conhecia. Sou novata nesse mundo do contato e improvisação, mas foi muito bacana. Obrigada, viu, pelas trocas. Obrigada pela presença. Se quiser se aprofundar mais, estamos aí desenvolvendo muitas coisas em torno disso, do contato e improvisação. E beleza, já que não pode abrir, mas vamos tirar um print, gente. Então, X. Graças, Janaína. Muito agradecida. Grata a vocês. Adorei. Acho que é isso. Então, seguimos. Se cuidem. Nos vemos, espero. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, Jaque. Abraços.